imediatamente depois que ele bateu com sua pata enorme. E causou Doc e seu oponente de repente pulam fora do caminho. Como o som alto do impacto ecoou por toda a área. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema notificou que a localização das lajes tinha sido alterado, e outros sobreviventes imediatamente notaram lajes com números aparecendo de repente no chão, que forneceu o período de proteção. O cara que não está de camisa azul, com um movimento agudo de sua lâmina, matou a pessoa parada bem na frente dele, com um golpe no estômago. Imediatamente depois disso, voltando, segurando uma lâmina em uma mão, e a mão de um inimigo derrotado no outro. Ele disse que não planejava vir aqui. Se não fosse por ele, ele não estaria aqui. E o homem que ele acabara de derrotar caiu no chão onde a placa protetora estava. E Doc parado bem na frente dele. Esperou a história continuar. O dragão espalhando bruscamente suas patas para o lado. Abriu bem a boca e começou a coletar uma grande quantidade de energia com um som terrível. E o cara disse que ele não sabe o que vai dizer a seguir. Enquanto a janela de notificação do sistema, notificado de que o monstro era uma classe 5. Monstro tipo dragão, o pequeno dragão, Ignir. Ativou a flor de fogo das docas de destruição. Companheiros como ele, junto com um cara de camisa azul, estavam em uma área protegida, enquanto uma grande quantidade de amarelo brilhante, chamas laranja correram ao redor, destruindo tudo em seu caminho. E ele continuou a dizer que eles iriam caçar o dragão. Um fluxo de fogo de um amarelo brilhante, cor laranja, continuou a se espalhar pelo corredor do metrô. Como a área protegida desapareceu repentinamente. E a notificação do sistema janela anunciou que o cenário oculto penalidade foi ativada e o número de lajes foi reduzido. Enquanto as janelas de notificação do sistema apareciam na frente de Ryan ela estava muito insatisfeita com isso, colocando o punho no rosto e olhando para frente com um olhar insatisfeito, dizendo o que está acontecendo de novo. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, segurando a lâmina na mão, e olhou para o lado com um olhar autoconfiante, dizendo que caçar dragões com tais forças é absurdo. E pensei que agora um quarto dos profetas permaneceu e seus companheiros também mal estavam segurando. E o cara, de camisa azul, com o rosto cheio de confiança, sorriu amplamente e encostou a mão no peito. Disse que era possível que eles estivessem preparados. E Doc pensou que esse cara nem suou um pouco. Depois, o cara de camisa azul inclinou-se um pouco para frente, ainda segurando a mão no peito e sorrindo. Fechou os olhos, enquanto uma fumaça azulada quase invisível pairava ao seu redor. E Doc disse que provavelmente era uma gota de gelo azul. E pensei que a droga, que pode ser obtido a partir de elementais da classe 7, vivendo a oeste do rio,
Se você beber, você pode suportar até os ataques mais fortes por 30 minutos, e quando eles conseguem, Doc continuou a ficar no meio do destruído estação de metrô e estendeu a mão com uma lâmina para frente, dizendo que ele não poderia lidar sozinho. E o cara, de camisa azul, estendeu os braços para o lado e, rindo, disse que não disse que tinha vindo um. De repente, Doc virou para o lado com grande surpresa e vi que várias outras pessoas estavam de lado, que estavam envoltos em fumaça azul quase invisível. E ele pensou que a energia do azul, gota de gelo, veio de 5 pessoas. Quem teria pensado que quase metade dos apóstolos tinha reunido aqui um enorme monstro dragão, usando suas garras com o movimento hábil de suas patas? Matou o próximo sobrevivente que ficou em seu caminho. E ele disse que mesmo que houvesse outra pessoa, ainda não mudou a situação. E ele imediatamente disse que é por isso que eles precisam da ajuda dele. Ele tem uma boa queda de cabeça para ele. Doc olhou para frente com um olhar claramente insatisfeito, enquanto o suor escorria pelo rosto. E disse que poderia recusar. E o cara parado no mesmo lugar sorriu maliciosamente olhando para frente com um olhar astuto. E disse que então pelo menos seus companheiros morreriam, enquanto a névoa de energia azul continuou a pairar em torno dele. Doc continuou a olhar para frente com um olhar sério, sem expressar nenhuma emoção. E disse que pensava, ele estava preocupado com alguns companheiros. E ele continuou a sorrir sarcasticamente e olhar para frente com um olhar autoconfiante. Hill disse que era o mesmo que em Revelação. Mas é melhor ele pensar novamente. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, com sua lâmina estendida para frente. E ficou muito surpreso com o que ouviu. Quando o cara falou isso agora, sua base, isso provavelmente já estava sob seu controle. Depois do qual uma imagem apareceu em sua cabeça de seus aliados, que permaneceu na estação Chanero. Enquanto o cara de camisa azul continuou a dizer que Almirante Naval John, uma habilidade de fora em um dos 10 males. Claro que a composição é diferente do descrito na Revelação. Mas muito bom, depois do qual ele, espalhando os braços para os lados, disse que, se todos eles morressem, então ele pensou que poderia simplesmente começar tudo de novo. E Doc ficou perplexo bem na frente dele, com uma expressão assustada em seu rosto. Doc olhou para a frente com um olhar ameaçador em seu rosto, enquanto o suor continuava a escorrer por seu rosto. E o cara continuou a dizer que eles também assumiriam a estação Chanero. Até que o Doc pareceu parar, fingindo ser uma pessoa diferente. E ficou muito surpreso, pensando que essas pessoas, mas depois disso, quando descobriram que ele viria aqui, eles decidiram tomar a estação ao mesmo tempo. Ambos pularam para o lado, esquivando-se da pata rápida do dragão, que estava destruindo tudo ao seu redor com um rugido. E o cara, de camisa azul, continuou
a dizer que seu grupo já havia capturado 10 estações e completou o caminho do rei. Ele estava bem ciente da diferença entre o grupo com e sem o rei, depois do qual o cara correu para frente com grande velocidade, segurando as mãos atrás dele e inclinando-se. Ele disse que eles deveriam ter terminado essa altura. E pensa que agora seu rei está esperando por sua decisão, ao lado do mastro na estação de Chernobyl. E Doc correu ao lado dele, virando a cabeça ligeiramente para o lado. Olhou para frente com um olhar claramente insatisfeito. E pensei que chantagem! E ele está fazendo isso com John. E mesmo nos métodos de sobrevivência, é difícil encontrar alguém tão astuto. Não, ele continuou a correr para frente com grande velocidade, segurando as mãos atrás dele. E segurou sua lâmina em um deles, perguntando o que e quem era seu rei. Que número ele era. E o cara de camisa azul correndo na frente dele. Disse que seria errado chamá-lo de Ido. Até uma zona segura, com o número 2, apareceu bem na frente deles, de onde uma luz azul brilhante emanava. No mesmo momento, o Pyro, imediatamente, entrou nesta área com um pisão alto e disse que ele era o único que tinha lido as revelações. Até o fim, este homem sabia tudo sobre seu passado e futuro. E Doc parou bem na frente dele. Ele olhou para frente com um olhar cheio de surpresa e incompreensão de tudo o que acabara de ouvir. E não entendeu o que estava acontecendo. O cara de camisa azul vira bruscamente para trás e, com um olhar sério, olha para frente no Doc, que congelou no lugar no meio da estação, destruída. O enorme monstro dragão abriu bem a boca e começou a coletar uma enorme quantidade de energia amarela em torno de si mesmo, e Doc continuou a ficar no lugar com a cabeça baixa. Até que o cara perguntou o que ele estava fazendo. E disse a ele para se levantar rapidamente. Fogão Von, que estava em uma área protegida no país. Ficou muito assustado com isso e recorreu ao Doc. E ele continuou a ficar no mesmo lugar. E mentalmente disse a ela para não se preocupar. E não importa o que aconteça, ela não deveria sair de lá. Doc, imediatamente depois, sorriu maliciosamente enquanto o suor escorria por seu rosto, e disse que parecia que eles esqueceram algo. E ele tinha um estigma. O resto dos apóstolos e o cara de camisa azul ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo. E olhou para frente em perplexidade e razão sombria. Que eles estavam dizendo que havia outra pessoa que tinha lido o romance inteiro. O cara imediatamente deu um passo à frente e estava muito assustado com o que estava acontecendo, dizendo que ele estava fazendo coisas imprudentes. Ele deveria voltar e Doc, virando na outra direção, caminhou para a frente no chão quente e disse que não tinha medo da morte, porque ele sempre poderia começar de novo e raciocinar que eles deveriam fazê-lo rir. Doc deu um passo à frente e disse que, no entanto, ele estava curioso para saber o que aconteceria com eles. E aqueles que existem exclusivamente nesta regressão
Eles existirão no próximo, ou eles simplesmente desaparecerão junto com este mundo. Enquanto há um enorme monstro dragão. Bem na frente dele, ele continuou, levantando a cabeça, para coletar uma grande quantidade de energia amarela em sua boca. E rugiu alto, depois do qual ele se virou bruscamente para trás com um sorriso malicioso, olhando para frente com um olhar sério, e disse que se eles tivessem lido as revelações até o fim, então eles deveriam saber a resposta e raciocinar que isso era simplesmente impossível. O cara de camisa azul, junto com o resto dos apóstolos, estavam muito assustados com isso. E ele gritou que eles devem te pegar. John Yuki, imediatamente após isso, Doc chutou bruscamente para longe de onde ele estava. Após o qual a notificação janela do sistema notificou que uma classe 5 monstro, tipo dragão, um pequeno dragão, ativou uma flor de fogo de destruição. E abrindo bem a boca, vomitou uma enorme quantidade de energia brilhante amarela, rugindo alto enquanto Doc estava diretamente sob ele, e com uma grande corrida para frente em velocidade. Doc fez seu caminho cada vez mais à frente, e abrindo os braços, com o rosto cheio de insatisfação e seriedade, rangendo os dentes. Disse que ele faria isso. Ele se inclinou bruscamente, afastando-se da chama amarelo-laranja brilhante, que estava se movendo em sua direção em grande velocidade, e estava muito insatisfeito com o que estava acontecendo. De repente, ele levantou a cabeça e estava diretamente sob o dragão. E viu à frente dele um pequeno luz azul brilhante vindo daquele lado. Na frente, havia um pequeno suporte de pedra brilhando brilhantemente azul. E no meio havia um suporte branco. E Doc pensou que este era o mastro de Anguki. Estação, enquanto tudo ao redor foi destruído. E uma enorme quantidade de fumaça e faíscas estavam voando. Doc saltou abruptamente para a frente, levantando-se do chão, e com o rosto expressando insatisfação com a situação atual. Ela estendeu a mão para frente, cerrou os dentes e colocou a bandeira vermelha no lugar. Com o movimento brusco de sua mão, ele enfiou sua bandeira segurando-a com um punho no mastro da bandeira, que emitia um brilho azul brilhante. A estação de metrô. Mapa destacou uma estação no metrô da linha vermelha, chamado Anguki, enquanto a notificação do sistema. O ANU notificou que ele havia assumido a estação. No mesmo momento, várias estações se destacaram no mapa do metrô, como um círculo branco brilhante, com nomes diferentes localizados em várias linhas de metrô. A cidade janela notificada sobre as estações atualmente capturadas: Chungmuro, Myeongdong, Parque Cultural Dongdaemun, Dan-New-Sinden, Chonggu, Yaksu, desde Odong-Angok. E também anunciou que havia capturado 10 estações. A bandeira presa pelo Doc no lugar certo piscou amarelo.
e a notificação do sistema e o Windows apareceram como se, do nada, notificando que o poder do marrom bandeira foi aumentada e os cenários ocultos do caminho do rei foi concluído. Doc ficou no lugar com uma mão apoiada em seu cinto e suspirou pesadamente até bem na frente dele. Do nada, uma janela de notificação do sistema apareceu, notificando-o de que ele agora poderia se tornar um rei. E sua bandeira continuou a estar no mastro da bandeira na frente. A janela de notificação do sistema anunciada eleições de 3 reis, o arrogante rei hipócrita, o único rei e o rei sem mortes. E Doc ficou em seu lugar, ansioso para a notificação do sistema. Janela asiática que apareceu bem na frente dele. E com um olhar arrogante, disseram que estavam escolhendo um rei sem mortes. Enquanto por trás de um enorme monstro dragão cuspidor de fogo destruiu vários sobreviventes da estação. Com suas chamas, os apóstolos correndo atrás dele. Evaporou em um amarelo brilhante. Chama laranja que destruiu tudo em seu caminho, queimando seus corpos sem deixar vestígios. Doc vira bruscamente para trás, ainda respirando pesadamente. E olhou para frente com um olhar sério, dizendo que eles deveriam ter sido mais cuidadosos. Enquanto as projeções do mastro preso da bandeira da estação de Chernobyl continuou a estar diretamente na frente dele. Um enorme monstro dragão abrindo bem a boca. Avançou e coletou uma enorme quantidade de energia amarela nele. Enquanto Doc ficou na frente dele e virando para o lado. Disse que eles só vivem uma vez depois de tudo. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, ao lado do mastro, enquanto uma enorme quantidade de chama de um amarelo brilhante, cor laranja, estava se movendo em direção a ele. E seus companheiros se viraram para ele e perguntaram o que ele estava fazendo, dizendo que ele deveria se esquivar. Tian era surpreso e assustado com o que estava acontecendo, abrindo bem a boca gritando seu nome. E um que estava na zona segura adjacente continuou a olhar para frente, muito assustado, e seguiu seu exemplo, gritando o nome dele. As chamas já estavam se aproximando do Doc, envolvendo-o por todos os lados. E ele cobriu o rosto com a mão, enquanto a janela de notificação do sistema indicou que seu equipamento de proteção recebeu danos críticos. Doc continuou a cobrir o rosto com a mão. Ann sorriu amplamente. Como tudo ao seu redor foi engolfado em brilhante chamas laranja e a janela de notificação do sistema notificá-lo de que seu equipamento de proteção foi destruído. Seus aliados continuaram a assistir isso, chamando por ele enquanto o enorme dragão cuspidor de fogo continuava para expelir uma grande quantidade de chamas de sua boca, que envolveu o Doc inteiramente. De repente, a janela de notificação do sistema anunciou, com um sino silencioso, que ele tinha morrido. Tudo ao redor parecia escurecer. A notificação do sistema. Janela apareceu com um toque silencioso e notificou que o privilégio do rei
sem a morte foi ativada, a janela de notificação do sistema pairava na escuridão e mostrou as características e condições edições do cenário principal. N4, de capturar a bandeira. Doc levantou a cabeça e abriu bem a boca. E gritou, da incrível dor se espalhando por todo o seu corpo. Revirando os olhos para cima, após o que ponto. Ele se levantou e se inclinou no chão com uma mão. E trouxe o outro ao peito, e inclinando a cabeça para baixo, e respirando pesadamente, e tossindo. Ele pensou que tinha lido em algum lugar que ser queimado vivo é incrivelmente doloroso. E realmente um sentimento nojento. Até a notificação do sistema. Janela notificou que a habilidade única, quarta parede, absorveu alguns dos danos psíquicos. Doc olhou para frente na janela de notificação do sistema, que apareceu como se do nada, abaixando um pouco a mão com um olhar sério, continuando a respirar pesadamente, pensando que novamente a quarta parede e métodos de sobrevivência definitivamente tornar-se a realidade em que vivem agora. Mas que tipo de parede é essa que ele sente toda vez, enquanto a janela de notificação do sistema continuou a ficar bem na frente dele e o notificou sobre uma habilidade única, após o qual ele abruptamente ficou em ambas as pernas, inclinando-se um pouco para a frente, encostado em seus pés, e pensei que, ok, não é o melhor momento para tais pensamentos. Ele tem o privilégio de um rei sem morte. Ele pode seguir em frente e raciocinar que um título disponível apenas para quem não matou ninguém é um rei sem mortes. Doc ficou muito surpreso. Abaixando a cabeça um pouco e olhou para frente com incompreensão. Enquanto a janela de notificação do sistema apareceu bem na frente dele. E pensei que era tão... E depois disso ele raciocinou que em um futuro próximo ele deve retornar ao seu corpo. A pressão do sistema mostra notificado que devido a um conflito de habilidades, a ativação do privilégio foi atrasada. Doc estava no mesmo lugar, enquanto várias notificações do sistema janelas apareceram bem na frente dele, notificando que, devido à morte, sua consciência deixaria completamente seu corpo. E o terceiro estágio, do único, a habilidade do leitor onisciente, foi ativado automaticamente. E ele falou sobre o conflito de habilidades. Imediatamente depois disso, ele levantou a cabeça, olhando para frente com um olhar muito confuso, levantando a mão para a cabeça. E pensei que agora não é o melhor momento para algum tipo de habilidade. Conflito, e ele se sente tonto, e estágio 3. O que, de repente, a narrativa da história muda para os 43. Estação de metrô Shinero, onde o sinal indicando isso estava coberto de sangue. E uma voz estava se espalhando pela estação, dizendo que isso era muito ruim. E por que ele cumpriria ordens para algum idiota? Phil estava sentado no chão, braços cruzados em seu peito, olhando para frente com um olhar claramente insatisfeito, enquanto Gil
dormia em sua perna, roncando um pouco, e o mastro da estação estava localizado atrás dele. Depois do qual, Pílula abriu bem a boca em desagrado e disse com uma voz ameaçadora que era água e por que isso estava acontecendo com ele. Gil, que continuou a dormir em sua perna, pronunciou o nome do Doc em seu sono. No mesmo momento, Phil virou bruscamente para o lado, olhando um pouco mais baixo, continuando a expressar sua satisfação com seu rosto, enquanto Gil, com os olhos fechados, continuou a dormir, apoiando-se em sua perna, emitindo um gemido silencioso. Phil olhou para frente com um olhar pensativo e simplesmente permaneceu em silêncio, enquanto memória surgiu em sua cabeça de um cara que, colocando a mão no rosto, virou-se para ele e disse que era hora de eles pararem. E a garota que estava ao lado dele, chorando de insatisfação com a boca bem aberta. Ela se virou para o pai, perguntando o quanto ela poderia pensar sobre a terra. Neste momento, seus pensamentos foram interrompidos por Sam, que de repente se aproximou dele de lado, inclinando-se um pouco, sorriu. E disse foi inesperadamente bom existir em paz e harmonia. E Phil, que continuou, para fazer uma careta descontente, olhou para frente e, soluçando, disse que mal podia esperar que isso acabasse. Ela imediatamente disse que ele tinha acabado de sorrir. Sam se aproximou dele e se inclinou ainda mais, dizendo que ela o ouviu sendo chamado. O principal proprietário de terras de Chaniro, perguntando quanta terra ele tinha. E ele disse que era igual a todo mundo. Até que ela, depois de ouvir o que ouviu, disse isso, mas só ele recebido os atributos especiais do proprietário da terra. Embora na união dos proprietários, havia muitos que tinham terras. Vários caras estavam sentados em um banco no campo, com suas armas e sorrindo amplamente. Todos estavam falando uns com os outros, enquanto Pílulas disseram que não se trata de quantidade, mas sobre qualidade. Ela perguntou: que tipo de terra poderia ser chamada de alta qualidade? Ele respondeu que querida, aquele que muitos querem. Então ela disse que aparentemente ele tinha apenas um desses. Tian virou-se para o lado e olhou para frente, com uma expressão calma no rosto, esperando por uma resposta até a Pílula, que continuou a olhar para frente, com uma expressão claramente insatisfeita em seu rosto. Disse que exatamente isso. Doc ficou parado olhando para frente em surpresa e não entendeu a situação atual. Ele ficou bem atrás deles como uma projeção e ficou muito surpreso com o que aconteceu, olhando para frente com confusão e sua boca aberta, enquanto o suor escorria por sua bochecha. E pensei que esta era uma situação estranha. E por que ele estava vendo o que estava acontecendo? Em Chernobyl, aparentemente, este é o terceiro estágio do leitor onisciente. No mesmo momento, o fio que estava brilhando com um brilho amarelo brilhante quebrou bem no meio com um som silencioso. Sam, Gelha e Pílula foram
Imediatamente, muito surpreso, que um som silencioso foi ouvido. E seus olhos se arregalaram. Um mal-entendido da situação atual. Todos os três pularam instantaneamente de seus assentos. E olhou para frente, com grande surpresa e medo. Enquanto Doc, na forma de uma projeção, estava bem na frente dele, não entendendo o que estava acontecendo. Phil virando bruscamente para o lado, com ameaça óbvia em seu olhar e confiança. Disse que todos deveriam estar atentos, enquanto Jill está atrás dele. Segurou uma barata na mão e sussurrou algo para ele. E o resto dos sobreviventes, na estação, instantaneamente virou em sua direção. E olhou para frente com grande surpresa. E esperava o pior, um grande número de monstros, destruindo tudo em seu caminho. Correu para frente rosnando alto e levantando fragmentos de pedras e poeira no ar. De repente, um brilho vermelho apareceu bem sob os pés das pessoas. E muitos canhões de metal começaram a aparecer do lado, brilhando com uma cor vermelha brilhante. E Sam, estendendo os braços para o lado, correu para frente e gritou que este era um ataque. E todos precisavam se reunir em torno de Pele e agir de acordo com um plano operacional. Enquanto um rangido alto ecoava por toda a área. E a janela de notificação do sistema anunciou que Gong Pio, o personagem de Du, ativou a zona do braço. Estigma Sol continuou a acenar com os braços para os lados. E disse, em voz alta, esse grupo deve se mover em direção à torre dianteira. E o grupo B deve manter um ponto cego, enquanto o grupo C defendeu Pele. E logo atrás dela, uma enorme arma de metal com vários barris apareceu, brilhando uma cor vermelha brilhante, e fez um rangido. Um grande número de monstros zangados com olhos verdes avançou em alta velocidade, rugindo alto e destruindo tudo em seu caminho, e vomitando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras no ar. No mesmo momento, projéteis disparados pela torre começaram a voar em direção a eles, acertando-os com um som alto e infligindo feridas no torso, destruindo tudo ao seu redor. Os sobreviventes da estação puxou suas armas dominadas, direto na frente deles, e correu para a batalha gritando que eles não devem permitir que eles se levantem e defendam. Gong Pildu, enquanto as torres continue a disparar os monstros, que já estavam chegando bem perto deles. E sons altos de tiros ecoaram por toda a área. Sam, Gil e Pílula ficaram em seus lugares respirando pesadamente, olhando para frente com um olhar assustado e incompreensível, enquanto fumaça e faíscas giravam ao redor deles. Os cadáveres dos monstros estavam nos trilhos, sangrando uma grande quantidade de sangue, enquanto eles disseram que tinham conseguido. E todos eles agiram juntos. E eles realmente fizeram isso, e tudo ao redor foi iluminado por fumaça e faíscas. Susan ficou em seu lugar, perto da descida pro túnel do onde metrô, os monstros estavam, e ficou muito surpresa com o que viu.
enquanto várias pessoas estranhas se aproximaram dela, dizendo que, como esperado, todos os tubos de Hamlin não foram suficientes. Um homem gordo, com uma careca